Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e estamos aqui para mais um episódio do Lições de Concurso. Nessa nossa série aqui, eu entrevisto as pessoas que foram aprovadas em concurso e nós extraímos algumas lições que são importantes que a gente pode utilizar na nossa vida. E hoje eu estou conversando com Mariana, aprovada para defensora. Tudo bom, Mariana? Mariana, me fale um Tudo pouquinho assim bem? de você, a sua aprovação e se apresente, por favor. Bom dia, tudo bem, Gerson? Estou muito Tudo feliz de ótimo. estar aqui, poder dividir um pouquinho, né, da minha caminhada. Eu sou a Mariana Ribeiro, eu sou de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu comecei a fazer concurso para a Defensoria, comecei a estudar no final de 2020, comecei a fazer prova em 2021 e fui aprovada agora, tomei posse como Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, semana passada, e fui aprovada também na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que é o meu estado. Oh, meu Deus. Mas você tomou posse para o Rio de Janeiro, não foi? Isso, tomei posse no Rio. O concurso de Minas tá, ainda não foi homologado, não. A gente está aguardando finalizar, já saiu o resultado da prova oral, dos títulos, está finalizando ainda. Perfeito. E Mariana, me diga uma coisa. Joia, você já é defensora, já tá tranquila. Eu fiz um caminho que eu também era defensor na Bahia, só que eu pedi exoneração antes de tomar posse em Sergipe. Me disseram que eu ia Nossa, ser chamado, eu estava no interior muito distante, eu disse, eu vou pedir exoneração. Aí o defensor daqui, o defensor geral daqui disse bem assim: Rapaz, você vai ser chamado, mas é bom ficar lá, né? Aguardar até o dia da posse. Eu disse, não aguento mais não ir para esse interior longe. Vou pedir exoneração. E, e pedir. Para você, como é que é a sensação de ter passado no seu estado? Que isso é muito raro, né? eu falo que assim, para mim, parece que eu estou realmente vivendo um sonho, assim, porque eu estudava e eu falava que eu queria ser defensora, não importava o lugar. E eu fiz prova realmente para o Brasil inteiro, fiz prova para estados muito longe. E no final das contas, eu acabei passando justamente nos dois que para mim eram mais próximos de casa, assim, porque eu sou de Juiz de Fora, que é praticamente na fronteira entre Minas e Rio, né? Então, assim, é Verdade. uma coisa que, sei lá, parece que hoje, eu olhando para trás, para todas as reprovações e tudo que me trouxe até aqui, eu sei, parece meio clichê falar isso, mas realmente eu sinto como se tivesse que ser assim, sabe? Tudo fez muito mais sentido, assim. E acho que é um gosto diferente passar em casa, né? Sempre dá aquela coisa assim. Não sei, assim, Verdade. eu estava disposta a ir para qualquer lugar, mas poder fazer, realizar o meu sonho perto de casa ainda é uma coisa inenarrável, assim, um privilégio muito grande. Eu sei como é que é a sensação. É como se fosse algo a mais, um gostinho a mais na É. aprovação. Agora, Mariana, eu gosto de perguntar sobre as dificuldades, as coisas assim difíceis que aconteceram na sua trajetória. Para você, qual foi a maior dificuldade durante essa trajetória de estudo para concurso? Assim, o que é que mais pegou, o que mais te angustiou durante a trajetória? Olha, acho que teve duas coisas, assim, Hum. uma mais relacionada à minha vida mesmo, que independente das provas, e uma relacionada à prova em específico. A primeira, eu acho que, assim, eu não venho de uma família rica, assim, nunca passei muita dificuldade, mas, assim, minha família não tinha muita condição, assim, então teve períodos que eu tive que trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo, e me causava muita angústia não ter uma garantia se aquilo ia dar certo, sabe? Porque eu sabia que era um esforço muito grande por parte das pessoas que estavam em volta de mim, que estavam acreditando, investindo no meu sonho, mas a gente não tem certeza. Eu acreditava que essa hora ia chegar, mas a gente nunca tem certeza, né? E me manter motivada, sem ter nenhuma garantia se aquilo ia dar certo, eu acho que era uma dificuldade interna muito grande para mim. E acredito que seja para muitas pessoas também, né? Porque o concurso acaba sendo uma aposta que a gente faz na gente mesmo, no nosso sonho, no nosso comprometimento, mas sem uma garantia de que aquele resultado vai chegar. Mas assim, agora que deu certo, eu Cem posso falar cem por que cento de quem eu conversei até agora fala isso. é, É. Em eu algum acho que momento, não pode falar. em algum momento das conversas sempre sai isso, que assim, é, é o pior, assim. Não é o pior, mas sempre sai, né? É, a incerteza, né? Você não tem certeza. E a É. segunda?
A segunda é porque durante o percurso, assim, eu cheguei a ser reprovada numa prova oral, que eu acho que é um dos maiores medos de todo concurseiro, reprovar no oral, e aconteceu comigo de um jeito que para mim foi muito doloroso na época, porque eu cheguei na prova oral em sétimo lugar, foi na Defensoria Pública do Hum. Tocantins. Eu tinha ido muito bem na segunda fase, e aí, com a nota da primeira, né, eu estava em sétimo na classificação geral, e eu estava meio que contando que aquilo ia dar certo, assim, estava muito disposta a ir, e como eu disse, assim, que o investimento financeiro para mim era muito pesado, e eu gastei muito dinheiro, porque era um estado longe, a passagem de avião era cara, mas acreditando que ia dar certo. E eu reprovei lá, era mínimo por banca, não era média geral. Eu fui bem na média geral, mas eu fiquei por 3 décimos na banca de civil. E aquilo, assim, acabou comigo na época. Eu falei, meu Deus, acho que não é para mim, não vai dar certo. Fiquei uns meses sem conseguir estudar, desanimadíssima, assim. Mas ainda bem, eu consegui, assim, tive muita força de pessoas que me amavam, que acreditavam em mim, que me fizeram voltar, retomar, assim, e agora deu certo, e é até uma coisa que muita gente falou comigo depois, assim, Hum. como eu disse, eu estava disposta a ir, mesmo sendo um estado longe de casa, mas no final das contas, eu acho que se eu tivesse ido, Melhor. talvez eu teria desanimado e acabei passando do lado de casa agora, que foi muito melhor para mim, né? É impressionante isso. E assim, você ficou uns meses sem estudar, não foi? Como é que foi isso pra É, você? Porque racionalmente parece que é o seguinte, mesmo que você, a pessoa, não você, mas uma pessoa que estuda para concurso perca na prova oral, o que é que vai acontecer? Tipo, tá muito próximo, né? Então tá preparado até para fazer qualquer outro concurso e bem novamente, mas o sentimento, a parte emocional é o oposto, né? Nos leva para o caminho oposto. Você sentiu isso, tipo, como é que essas emoções atrapalharam você para voltar? Eu acho que é exatamente o que você falou, assim, quando eu pensava racionalmente, eu sabia que estava muito próximo, que foi uma questão de décimos mesmo, assim, não, eu sabia que eu estava, de certa forma, preparada para aquilo, mas o sentimento era de, sei lá, de ter nadado e morrido na praia, tipo, eu fiz isso tudo e não adiantou nada, então, assim, eu sabia que eu tinha que continuar estudando, sabia que tinha que voltar a estudar, mas era como se eu não tivesse energia emocional para aquilo mesmo. Eu pegava em material de estudo e me dava uma tristeza de novo, aí eu me permitia, assim. Eu lia uma coisinha ou outra, tentava acompanhar a jurisprudência, mas eu também não forcei a barra demais, porque eu não estava conseguindo mesmo. Falei, eu vou cuidar de outras coisas aqui. Foi uma época que eu consegui descansar um pouco, e aí depois renovei as energias e retomei, assim. E acho que, bom, deu certo no final das contas, então acho que foi Agora, uma uma coisa que decisão. eu percebo também, às vezes quando dá um descanso e volta mais com um gás maior, né? Você acha que voltou com É, para mim funcionou muito, assim. Não que, assim, em regra eu sou meio contra fazer pausas grandes, assim, nos estudos, porque eu acho que a gente sai do ritmo, mas se hum. chega numa situação, como aconteceu comigo, de você estar realmente muito exausto, assim, eu acho que às vezes o descanso pode ser bom também. Não exagerado, obviamente, né? Mas um período que você consegue retornar. E Mariana, assim, como é que veio o interesse no estudo para concurso? Foi durante a faculdade, depois da faculdade? Como é que foi isso para você? Foi durante a faculdade, assim, eu fui fazer direito, eu gostava, mas não tinha um sonho, assim, não tem, eu tenho uma tia que é formada, mas nem exerce a profissão, eu não tenho ninguém na família, assim, com uma referência. Fui fazer direito porque, sei lá, gostava da ideia, gostava de humanas e tal, mas não sabia exatamente o que eu ia fazer. Só que aí, durante a faculdade, eu estagiei, e o curioso até sobre isso é que eu só estagiei em Ministério Público, eu nunca tinha trabalhado na Defensoria. Aí eu me formei na intenção de fazer concurso para Ministério Público. Mas aí partiu disso, assim, dos estágios mesmo, que eu percebia a importância mesmo do serviço público, né, e fui criando um interesse nisso e vendo que para mim fazia mais sentido do que advogar, por exemplo, que já não é muito meu perfil, assim. Mas E aí, a quando... defensoria veio depois. E aí, quando você começou a estudar, como foi que você começou a estudar? O que é que você acha que a Mariana de hoje falaria para Mariana de quando você começou a estudar? E como foi Eu que você fiz tudo começou a errado. estudar? Eu acho que no início isso também você deve ouvir muito, né? Porque eu acho que Hum. todo mundo fala que começa fazendo tudo errado.
Eu fui, assim, eu achava que tinha que ler doutrina de capa a capa. Hum. Fiz um curso de videoaula que era muito grande. Foi um método que hoje eu sei que não funciona para mim, mas na época eu insisti muito, porque tinha sido caro o curso. Aí eu falei, eu vou assistir Hum. até o final, vou fazer caderno, mas não funcionava para mim, não Mas rendia. eu li um livro em que ele diz o seguinte: isso é um estudo, né? Comportamental. Se você pagou ou pagou caro por alguma coisa, você tenta ir até o final só pelo valor do dinheiro, mesmo que isso seja um prejuízo maior para você. Nossa, exatamente. A gente perdendo tempo ali, às vezes, né? É, Tá investindo em quem, outra quem nunca coisa. entrou no cinema, pegou um filme assim horroroso, não aguenta, mas tipo, não, mas eu vou ficar, eu já paguei, vou ficar aqui até o final, mas não vale a pena o filme. Então, para você, tipo, curso com aulas muito grandes e você foi insistindo naquilo mesmo sem estar dando certo, né? Você falou Isso. também, tipo, ler livro capa a capa. Como é que foi isso para você? Assim, na época eu queria fazer Ministério Público Federal, na verdade. Gente, eu tenho um trauma disso até hoje. Nada contra o livro, inclusive ele é ótimo. Quem estuda para essa área recomendo, mas é que para mim, no final das contas, como eu fui fazer defensoria, não fez o menor sentido. Eu li aquele manual de direito financeiro do, acho que não sei se fala Harrison Hum. Leite, é um ótimo livro, mas assim, isso não cai em defensoria. E eu li aquele livro inteiro, porque na minha cabeça eu achava que assim, que tem que ser um estudo muito aprofundado, tem que saber muito de tudo. Assim, hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que não é isso, né? A gente vai entendendo qual é o método que funciona para a gente, entendendo o que que é necessário também para concurso. Você não precisa escrever uma tese de mestrado sobre todas as matérias do edital. Ninguém faz isso, né? Isso não faz sentido, até para combater a curva do esquecimento, não tem como você se aprofundar muito em todos os assuntos. Aí eu acho que o principal erro que eu tive foi isso, assim, em relação a método de estudo Curso mesmo, que com eu aulas errei. grandes e ler livro capa a capa, né? Isso, Aí você diria para o começo, não, 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 não fique nesse curso aqui, não pegue esse livro, não se aprofunde desse jeito. E assim, o que que deu certo nos seus estudos? O que é que você acha assim, poxa, isso aqui foi relevante, ter estudado dessa forma, ter feito isso. O que é que você acha que mais valeu, assim, em termos que... Quais foram os principais aprendizados que você teve durante esse período? eu acho que assim, o principal para mim que dá certo, porque eu acho que não existe um método Hum, certo de estudo, todo mundo fala isso, mas é verdade, né? Você tem que achar uma coisa que funcione para você, tanto em relação à distribuição de tempo, quanto o hum, tipo de material que você vai usar. Eu acho que o mais importante, enquanto lição pessoal, é ser muito honesto sempre consigo mesmo, assim, que eu acho que às vezes as pessoas acham que tem algum milagre, alguma fórmula mágica, e não tem, é simplesmente você ser sincero com você, ver se aquilo que você está fazendo sentido, se você está tendo progresso, se você está aumentando o número de acerto em questões, por exemplo, que é um filtro muito bom para a gente ver se está chegando em algum lugar. hum. E aí, se está dando certo, continua. Se não está, recalcula a rota. E sobre método em específico, eu não sou uma pessoa muito organizada, meu estudo era meio caótico, assim, eu nunca tive caderno, por exemplo, é tudo meio, eu tentei fazer nessa época do curso, mas depois desapeguei, e agora estudando para defensoria eu não tinha material próprio, era tudo meio esparso, assim, mas uma coisa que funcionou muito para mim é uma dica que eu tenho dado para pessoas que me perguntam, uma coisa mais pontual e mais prática, assim, que eu acho que é o que as pessoas têm mais interesse em saber, né? Eu passei a usar, como eu tinha dificuldade de Hum, organizar a revisão, eu passei a usar a resolução de questões como método de revisão. hum. Então, vamos supor, hoje eu estudei, sei lá, responsabilidade civil do Estado. Aí eu lia tudo que eu tinha para ler, e aí daqui a uma semana eu sempre fazia no mínimo 50 questões por dia sobre o assunto que eu estudei exatamente uma semana antes. Então, Hum. hoje é quinta-feira que vem eu ia fazer questões sobre responsabilidade civil do Estado porque isso me ajudava tanto a fixar o assunto, quanto já servia também como uma forma de revisão, de ver se eu precisava estudar mais aquilo, se ficou bem assentado, assim. Isso funcionou muito para mim, aumentou muito meu rendimento em primeira fase, principalmente. A primeira fase, o que é que você achou que mais foi relevante, assim, das fontes de estudo, lei, doutrina, jurisprudência, passar muito tempo em questões? O que é que, assim, você pode dizer? Eu acho, para Olha, objetivo, eu acho que questões, para mim é mais questões. importante. É Questões tudo foi... assim, tudo caminha junto, né? Mas Não, eu tudo acho que caminha junto, mas você uma acha, assim, o que fez questão. mais diferente? Tipo, resolver questões e analisando e percebendo o que é mais relevante, e você direcionava seu estudo por meio das questões? Eu acho que resolver questões. Para mim foi o mais efetivo, assim. E como é que você resolvia questões, além de
usar como revisão? Você resolvia muitas questões, poucas questões? Preferia analisar mais as questões ou resolver um volume muito grande de questões? Como era isso para você? Então, como eu falei, sempre fazia pelo menos 50 por dia. Aí eu olhava de acordo com o percentual de acerto. Se tivesse ali por volta de 80, 80 e poucos por cento, aí eu finalizava, era aquilo, nem ficava analisando muito Hum, erro, não. Também nunca consegui fazer caderno de erros, eu sei que hum, muita gente faz, para mim nunca funcionou. Agora, se tivesse um percentual de acerto baixo, eu tentava ir fazendo mais até subir o percentual. Aí tinha um dia que eu fazia assim, mais hum, de 100 questões no mesmo dia, eu fazia muita. Porque para mim a primeira fase era uma dificuldade. Eu acho que foi a barreira mais difícil para eu atravessar assim, porque eu não sou muito boa de decorar as coisas. E a primeira fase tem que estar com tudo muito na ponta da língua, né? Aí eu fazia isso, ia fazendo mais até subir o percentual para um nível que eu achasse bom, assim, 75, 80%. até chegar em 75 a 80%. Isso, e aí Mas assim, por você ia ações. errando, aí ia resolvendo outras questões, aí as questões iam se repetindo, você percebia isso, tipo, as coisas se repetiam tanto que quanto mais questão você fazia, mais se repetia, e mais você ia aprendendo, e mais ia subindo o nível. Era isso. Por isso que eu acho que para a prova objetiva, a resolução de questão faz muita diferença, porque a gente percebe que tem, assim, claro que tem, principalmente quando é banca própria, tem as suas particularidades, mas em geral os temas dentro de cada assunto se repetem muito, assim, e aí você vai vendo que você não precisa saber tudo. Assim, os pontos que são mais importantes, você acaba fixando, e eu acho que isso ajuda também uma dificuldade, porque eu Hum, estou falando de banca própria, porque tanto no Rio quanto em hum. Minas foram provas de banca Pois é, própria, eu e me nunca perguntam muito fiz isso. concurso no Rio de Janeiro por causa disso. É uma Eu prova nunca. bem diferente, assim. Eu estava acostumado com CESP, FCC. Então, assim, se vou nada fazer no Rio de Janeiro, dizem que lá é uma loucura, tem não sei, defensoria, mas tipo magistratura, MP, Tribunal de Contas, é uma fraude terrível. Fora que é banca própria, não vou não. Nunca fiz no Rio de Janeiro por causa disso. Como é que foi pra você ter feito no Rio de Janeiro? Ah, assim, E essa não, questão de banca própria? eu nunca, assim, a primeira prova que eu fiz foi aqui do Rio, em 2021, e aí acabei passando na segunda tentativa, né, que foi agora que começou ano passado, em 23. Mas eu não fiz um estudo específico, assim, eu comentei disso sobre banca própria, porque é uma pergunta que eu tenho recebido muito, porque as pessoas, eu acho que têm uma impressão de que, você tem que fazer alguma coisa muito diferente, porque a prova é diferente. Eu falo, assim, com tranquilidade, que eu não fiz nada diferente do que eu fazia para as outras, eu só estava realmente, eu estava muito afiada, eu estava estudando muito na época, assim, modéstia à parte, eu estava com conhecimento, um nível de conhecimento bom mesmo sobre os assuntos, mas nada diferente do que eu faria para nenhuma outra, assim, só realmente, como é que eu vou dizer, assim, é como se você tivesse que saber aquilo ali mesmo, mas saber muito, porque eles podem cobrar qualquer tipo de coisa, e aqui no Rio tem uma especificidade que a gente sempre fala, assim, né, que a banca aqui tem a fama de ser muito rígida na correção da Hum. segunda fase, e de fato foram pouquíssimos aprovados, mas assim, também não teve nada que eu coloquei ali que, nunca vi isso na minha vida, eram assuntos normais, só que eu colocava de uma forma muito fundamentada, tentando demonstrar mais conhecimento, mas não tem nada de atípico, assim, que eu acho que às vezes a gente tem essa impressão, mas Foi, né, foi essa, foi esse concurso do Rio que teve uma polêmica da prova oral, que comentaram no Twitter. Foi essa, não foi? Os acho que deve ter examinadores. sido. Mas não, mas foi entre, na verdade, é porque teve examinadores que foram afastados e aí eles não estavam na prova oral. A polêmica foi na segunda Ah, na fase. A prova segunda oral foi fase, bem foi isso, tranquila. foi isso, foi isso. Tranquilo, assim, É, foi difícil, tranquilo no sentido de ter corrido tudo bem. sim, Mas a sim, segunda sim. fase realmente gerou uma polêmica, Gerou que uma alguns polêmica. O examinadores que é que foram você acha dessas? afastados. Eu não quero entrar nem na questão da polêmica em si, porque estão pessoas envolvidas, eu não sei exatamente o que foi que fizeram de certo, o que fizeram de errado, e também não importa muito. Mas assim, quando o concurso tem polêmica, ou fala anulação, qual é a sensação quando tá envolvido nessas polêmicas? Na verdade, você está envolvido, você está participando do concurso, a polêmica está acontecendo, fica aquela sensação, pode anular, dá uma angústia, como é que é essa questão? Você acompanha, não É, acompanha? Não quero nem saber, o estudo e acabou, como é que...
Como é que foi pra É, então, você? eu acho que eu sou mais assim, porque é óbvio que a gente fica um pouco angustiado, mas eu acho que assim, o que eu pensava o tempo todo é que isso não estava no meu controle, não tinha nada que eu pudesse fazer, então Hum, assim, não adianta. Eu falei, eu sei que eu tinha passado, né, na segunda fase, eu falei, eu vou continuar estudando aqui, e se for anulado, foi, eu vou fazer de hum. novo, não tem como eu controlar isso, assim, porque eu acho que às vezes, assim, a gente se prende muito a essas questões e acaba atrapalhando só a gente mesmo, no final das contas, isso não está no controle do concurseiro, né, o que a gente pode fazer é estudar e fazer a prova, só. Mariana, você tem um perfil assim que é muito interessante, que você é muito objetiva. É, você Eu acha? acho. É, eu também sou assim, tipo, não quero nem saber. Eu fiz um concurso uma vez do Tribunal de Justiça daqui, disse, não, vai anular, vamos fazer uma petição para ver se não anula, não sei o quê. Eu disse, não vou assinar nada, não quero nem saber se anular, anulou, se não anulou, se precisar fazer de novo eu faço. Tá fora do meu controle e eu não vou perder tempo com isso, né? A mesma coisa quando eu entrei no MP e eu estava estudando para os concursos de carreiras jurídicas. Era na lista do MP estudando para concurso de carreira jurídica. Aí me chamaram, disse, Gerson, eu tenho um sindicato, entrar no sindicato. Eu disse, amigo, se eu entrar no sindicato, eu não penso mais nos concursos que eu vou fazer, porque eu vou estar preocupado com o sindicato, reunião de sindicatos, problemas da categoria. Nada Uhum, contra, ao contrário, muito a favor de que se lute pelos direitos e a melhoria das condições de um determinado cargo, um determinado emprego, mas não era o meu objetivo, né? uhum. E a minha pergunta para você é a seguinte: o que é que você acha e como é que foi para você a capacidade de dizer não para as coisas que até te atraíam, mas você tinha um objetivo maior, que era o concurso? Como é que é isso, dizer o não? Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou me envolver em determinada atividade. Você passou por isso? Em que intensidade isso foi para você? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de todo mundo também, né? Porque o Uhum. concurso, essa caminhada exige muitas renúncias, muitas abdicações, e isso às vezes é bem complicado. Para mim, eu acho que o mais difícil foi abrir mão de tempo com as pessoas que eu gosto, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre saí muito, sempre estive muito perto dos meus amigos, e eu me tornei meio que aquela amiga sumida nos últimos anos. Assim, não adianta, já sabem que não adianta chamar que eu não ia. Mas você Mas, assim, sentia eu isso? acho. Tipo, você se sentia mal por isso? Sentia que os amigos estavam mais distantes ou não? Ah, não vou chamar mais Mariana, ela não vai mesmo? Então, eu senti assim, eles sempre fizeram questão de chamar, mesmo sabendo que eu não ia, e eu me sentia muito feliz por isso, assim, tinha uma amiga minha que toda vez que ia ter alguma coisa, ela já mandava assim, amiga, eu sei que você não vai, mas vou mandar para você se sentir querida. Tipo, eu gostaria que Foi você isso. fosse, mas tudo bem. Mas eu me sentia muito mal, mas uma coisa por mim mesmo, ninguém me cobrava isso, mas eu me sentia mal de, não, às vezes, ver que estava acontecendo coisa na vida deles e eu não conseguia acompanhar muito, isso me deixava bem angustiada, assim, mas infelizmente faz parte, né? Não tem muito como fugir também. E uma coisa que eu falo muito, assim, que com quem me pergunta sobre, principalmente conciliar atividade, por exemplo, eu sempre fiz atividade física, é uma coisa que me perguntam muito de como eu conseguia conciliar tudo mesmo. Eu acho que assim, você consegue fazer um pouco de tudo. Eu acho que o equilíbrio é muito importante, porque senão a gente fica maluco. É uma caminhada muito solitária e muito longa. Mas você tem que ser novamente honesto consigo mesmo e comprometido com o seu objetivo. Assim, o meu maior objetivo era passar no concurso. Então, todas as outras coisas ficavam meio que em segundo plano, assim, se der tempo eu faço outra coisa, se não der eu vou estudar. E aí, levando dessa forma, eu conseguia, assim, de vez em quando, quando era um evento mais importante, um aniversário, uma formatura, eu conseguia ir, fazia atividade física, como eu falei, conseguia conciliar com outras coisas. Eu acho que o problema é tentar abraçar o mundo, achar que você vai ter tempo de fazer tudo, porque o nosso dia tem 24 horas. Se você quer passar no concurso, em algum momento você tem que estar estudando, sabe? E você só trabalhava ou trabalhava e estudava? Como é que era isso pra você? Eu variei, assim, teve períodos que eu só estudei, teve períodos que eu trabalhei, teve períodos que eu trabalhei muito, e agora no final eu estava só estudando de novo. Você achou que trabalhar e estudar. Porque eu meio que tenho uma teoria aqui que, sei lá, quando a gente é mais experiente, talvez não. Mas no começo, ou quando a gente não tem uma experiência ainda em relação a isso, trabalhar e estudar torna a gente mais produtivo. No seguinte sentido, só tem aquele tempo, tem que aproveitar ao máximo. Isso aconteceu com você? Não aconteceu? Não, Gerson, para mim, quanto mais tempo melhor. Já, como é que era para você isso?
Agora, isso que você falou fez muito sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu sinto assim, foi diferente para mim. O primeiro período em que eu só estudei, que eu acho que eu rendia menos, porque justamente porque eu não sabia fazer direito, assim, numa, sei lá, ser concurseira profissional. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu sentia que eu aproveitava qualquer tempo que eu tinha, principalmente final de semana. Aí eu tentava ficar mais em casa, porque eu precisava muito daquele tempo para compensar durante a semana. Só que aí agora, no final, que eu fiquei só estudando de novo, aí eu já senti que não, eu sentia que eu conseguia usar melhor meu tempo, porque eu já estava mais acostumada com aquilo mesmo, assim. Acho que varia um pouco, assim. Acho que, sei lá, a questão toda de trabalhar e estudar, eu acho que o principal, assim, é conseguir conciliar os seus horários, né? Porque é óbvio que se torna mais difícil, porque você vai ter menos tempo. Mas conseguindo organizar, assim, eu acho que às vezes acontece justamente isso que você falou, como a gente Mas é tem um menos aprendizado tempo, muito grande, eu quer achei. usar Para mim foi um mais. aprendizado muito grande. Ter trabalhado, estudar. Depois eu voltei a só estudar e foi a mesma coisa que você. Uhum. E Mariana, aí você começou a fazer as primeiras fases. Assim, qual foi a virada de chave para começar a passar nas primeiras fases? Ou você já foi passando logo de primeira? Como é que foi para você? Porque pelo que eu vi, você não fez. Eu, por exemplo, fiz concurso meio, fui analista primeiro. Você não, né? Foi direto, né? Pelo que eu Não, entendi. eu até cheguei a fazer alguns, tipo, logo que eu me formei, assim, Hum. mas eu nem lembro direito. Acho que eu fiz, eu não lembro nem quais concursos eu fiz. Você foi Analista de direto, assim, para os técnico, eu acho. concursos finais. Assim, quanto tempo você passou até passar na primeira fase? Você teve dificuldade na primeira fase? Ou não? Já foi passando logo na primeira fase, a dificuldade foi mais na segunda? Como é que foi isso para você, as fases do concurso? Então, para mim foi uma coisa bem específica, na Hum, verdade, porque eu acabei fazendo muitas provas, mas eu fiz muitas provas em um período de tempo curto. Eu considero que eu passei rápido na primeira fase, eu comecei, hum, a minha primeira prova foi em junho de 21. A primeira fase eu acho que foi fevereiro de 22, que foi a do Tocantins, hum, foram uns 8 meses. Eu considero isso um tempo rápido, assim, só hum. que aí depois do Tocantins eu cheguei a reprovar de novo também, então não foi linear, sabe? É porque eu comecei a fazer prova naquela leva pós-pandemia, que estava Hum. muito concurso represado, e aí eu tinha prova quase todo mês, assim, eu fiz várias provas. Eu acho que eu estava contando E outro tinha dia, um eu tempo acho de que preparação, foi né? 10. Porque às Hã? vezes a pessoa, tipo. E tinha um tempo de preparação ali, 8 meses, né? Pois é. Você fez um estudo, porque às vezes a pessoa, não, vou começar agora e tá sendo um monte de prova. Vai tomar, assim, é uma tristeza, né? Se for fazer tudo. É. Mas o que acontecia muito, assim, entre uma prova e outra, eu não tinha muito tempo de corrigir erros, sabe? Porque eu fazia, sei lá, eu lembro que eu fiz o Rio em junho, aí eu fiz Bahia em agosto, depois eu fiz Goiás, acho que em setembro, era muito perto uma da outra. Então, assim, eu acabei de reprovar, provavelmente eu vou reprovar de novo daqui a um mês. Não dava tempo de corrigir muita coisa, sabe? Foi meio uma em cima da outra, assim. E aí depois, mas aí foi isso, assim, não foi uma trajetória linear, aquela coisa, se começa a passar, vai passar em todas. Não, eu reprovei em algumas, aí passei no Tocantins, reprovei em mais algumas, aí passei em Rondônia, reprovei de novo, não, reprovei em São Paulo, depois passei no Rio e em Minas. Não foi linear para mim. Vou até anotar isso. As aprovações não são lineares, né? Eu acredito que não. Sei que É, para algumas pessoas acontece, mas para mim não foi o ainda caso mais mesmo. quando o que eu vejo, por exemplo, com meus alunos, ainda mais quando eu vejo o seguinte, que a pessoa está estudando para concurso e a maior não linearidade que eu percebo é porque você faz uma prova, aí tá mal, aí tá subindo, 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 aí chega perto, agora eu vou passar, aí cai. Não, Aí faz outra, cai mais um pouco, aí faz outra, chega bem perto, perto por um ponto. Não, 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 na outra eu passo, aí cai. E fica nessa até passar. Isso pode acontecer. Então é comum essa não linearidade e a pessoa acha que a não linearidade é um sinal de que ela não vai passar ou não está evoluindo. Mas quando você pega a faixa de subida e descida, ela está sempre numa faixa ascendente. Nunca está numa faixa descendente, assim, eu tô piorando, tô subindo, mas tô piorando, tô subindo, né? uhum. Então, às vezes as pessoas analisam essa falta de linearidade como um defeito, né? E às vezes a prova vem ruim, né? Às vezes que é mais que você sabe, também você tá num dia bom, então tem vários Tem aspectos que coisas influenciam. também. Eu acho que ainda mais a prova objetiva, que é uma coisa que, assim, óbvio que vão cobrar diversos assuntos diferentes, mas eu acho que ela te permite menos demonstrar o conhecimento, porque é só aquilo ali, você vai marcar um X, se der um azar, chutar errado,
enfim, o resultado vai ser pior. E para Então, mim, por exemplo, a pior prova que eu fiz foi, eu acho que, se não me engano, foi a pior resultado que eu tive. Foi em São Paulo, que foi em março, sei lá, do ano passado, e logo depois eu tive as duas melhores, que foi Rio e Minas, que nas duas eu fui muito bem na primeira fase. Então, assim, não tem uma regra isso, sabe? não, excelente. E aí depois, a segunda fase, aí já foi melhor para você, você achou melhor? Segunda fase, para mim, eu acho que das três fases é a mais tranquila, assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre Hum. escrevi bem, assim, não era uma dificuldade. E assim, em Rondônia eu cheguei a ficar na cláusula de barreira da segunda fase, mas eu errei a peça de penal. Então eu saí da prova já esperando, porque eu fiz uma confusão. Meu Enfim. Deus. Agora as outras, no Tocantins, no Rio e em Minas, nas três eu fui bem na segunda fase, consegui ganhar a colocação. No Rio não, né? Porque no Rio todo mundo passou meio com a mesma nota, mas enfim, outras questões. Mas no Tocantins e em Minas eu subi posições, com a segunda fase para mim era mais tranquilo. O pior era a barreira da objetiva mesmo, e foi muito difícil para mim fazer uma prova oral agora, depois de ter reprovado também. A segunda fase era menos ansiedade. Mariana, queria que você comentasse aqui para mim essa sensação aqui. Ah, Como é que foi que a esse vontade de dia? chorar até hoje. Como é que foi esse dia? Participar, assim, tipo, depois de tanto trabalho, esforço, dedicação, e você vê aquela incerteza corroendo por dentro, e chega nesse dia e você tá lá, vai fazer parte, vai assinar, tipo, é como se a vida mudasse de um dia para o outro. Como é que foi isso para você? Nossa, juro, eu tô quase chorando aqui, eu fico emocionada até agora, assim, porque eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida, assim, é uma coisa que dói muito, essa caminhada é muito solitária mesmo, é muito difícil, mas eu acho que na hora que você tá lá, assim, tudo faz sentido, e eu olho para trás e falo, nossa, como valeu a pena, sabe? É uma coisa que é difícil até descrever, assim, eu lembro que teve um momento da cerimônia que a gente convidava algum familiar para colocar o PIN da defensoria na nossa beca. Não sei se é beca ou toga, a gente tá nessa polêmica até hoje, você sabe qual é o nome certo? Não sei. Eu uso o Paulo Beca. Eu falo beca também, porque a costureira que fez falou pra gente que chama toga. Aí eu, sei, pra mim toga era Acho só que de toga, juiz. toga é para Não juiz, sei. né? Juiz que usa É, toga. é. A gente usa beca. Pelo que eu Mas sei, né? enfim, Também não tenho eu certeza absoluta. Não me especializei descobri que nessa não área. sei. Mas aí teve esse momento, e aí eu escolhi a minha mãe, e na hora que minha mãe chegou, assim, eu tenho várias fotos disso, né? A gente Hum. chorou muito. Eu olhei no olho dela, eu não conseguia, eu só chorava, assim, eu pensava, gente, deu certo, a gente venceu, sabe? Deu tudo certo. Todos os momentos em que eu fiquei em dúvida, que eu tive medo de nunca chegar, passou e deu tudo certo, e eu vou ser defensora, sabe? Eu olhava em volta e falava, gente, eu tô aqui, eu vou ser defensora pública. É uma sensação assim que realmente vale a pena. Todos os sofrimentos da caminhada valem para viver isso, sabe? É indescritível Você mesmo. falou, você falou uma coisa muito bonita, que eu senti a mesma coisa. Não é eu venci, a gente venceu, né? Sim, Quem estava próximo, apoiando. Geralmente é pai e mãe, a família mesmo, né, assim, né? É é, pai e mãe que se sente essa. Meu pai chorava muito na minha primeira posse e na segunda também. Mas a primeira, assim, foi. Eu olhava para trás, meu pai chorou nas minhas posses e no meu casamento, né? Meu pai era o chorão. Então, é isso mesmo, a sensação é essa, né? A gente venceu, né? Porque o apoio da família, assim, do- principalmente pai e mãe, assim, que a gente sabe que torce por você incondicionalmente, né? É sim. impressionante isso. Meus Ah, parabéns, é. viu, Mariana? Fiquei muito feliz, viu? Pela sua aprovação, pelo bate-papo aqui. Ah, obrigada. Mas vamos às lições, né? Eu anotei. Ah, Eu anotei as lições de Mariana e vou dizer, e você vai dizer bem assim, Gerson, realmente você tá certo. As lições, as minhas lições que eu quero deixar para os concurseiros, agora que eu estou do outro lado, são essas. Então, eu vou tá falar as certo, lições e você vai me confirmando se tá ok ou se não tá. Primeira lição: não precisa se aprofundar em tudo e nem saber tudo para ser aprovado. certo.
Hum. Não precisa mesmo. Claro que sim. Sempre tem assuntos que são estratégicos, mas Claro, em geral, assim, você não vai saber tudo, porque né? Tudo de tudo, né? Porque tem gente que entra no concurso, meu Deus, eu preciso saber, o edital é tão grande, preciso saber tudo e tudo. Não, né? não. 2. Ajuste sua estratégia com base na sua evolução em questões. Sim, para Né? Você me mim, falou de você, cada questão que exatamente ia vendo, você ia assim. vendo se, o que é que se ajustava, né? 3. Revise por questões. 50 questões do tema da semana anterior. Sim, essa dica para mim, assim, Essa eu vou acho até que se eu tiver que dar marcar. uma, Eu vou marcar de vermelho aqui. para mim ajudou demais. E quem me É, ensinou isso foi meu noivo, que também é concursado, e ele fazia a mesma coisa, funcionou para ele também. É, história de inclusive. sucesso. Não, muito legal. É, eu vou botar, inclusive, a capa do vídeo do YouTube. A gente sempre bota uma frase de impacto, tá? Tá Nunca certo, é 100% o que é, a pessoa tem que assistir, né? Mas eu vou botar bem assim. Fui aprovado ou passei revisando por questões. Vou botar assim, tá bom? tá certo. É, o que eu botei aqui, rapaz? Ah, ótimo. Se o seu percentual de acertos estiver baixo, faça mais questões até chegar aos 75, 80%. Sim, bom, para mim funcionou, eu Não, fazia é. muito isso. Veja, o que a gente está falando aqui é o que funcionou para você. Cada pessoa que está em casa, eu não Sim. estou aqui para trazer verdades absolutas, muito pelo contrário. Eu estou aqui para Uhum. trazer as lições, por isso que é lições. As lições que você adquiriu, né, na sua vida e que quem está assistindo vai testando, vai vendo. Bom, funciona para mim, é bom, gostei, eu vou adotar. Não gostei, não vou adotar, né? Isso. O que Mas eu para mim deu percebi nessas certo. entrevistas, e também, ó, tanto tempo que eu dou aula, 10 anos praticamente, mais 10 anos, 10 anos, 10 anos, certinho, 10 anos. O que eu percebi é o seguinte: as formas, os métodos, eles variam, mas algumas coisas e alguns sentimentos são iguais. Uhum. Então a incerteza da aprovação é igual para todo mundo. Resolver questão, muitas questões ao longo do tempo, é igual para todo mundo. Ninguém passa sem resolver questão, entendeu? Agora, Uhum. como é que você faz isso? Os detalhes, aí varia. Mas alguns aspectos, assim, não tem nem o que fugir. Tipo, passar em concurso sem ler a lei. Nunca vi. Impossível, é. Ninguém é. Quinto, se não está no seu controle, não se preocupe. Sim, isso é bem Né? importante. Saiba dizer não para conquistar sua aprovação. Sim. Essa é difícil, mas também é muito importante. A gente tem que estar sempre muito comprometido com o nosso sonho, porque é difícil, né? Não tem como. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Infelizmente, Exatamente. Equilibre seus estudos, equilibre com a atividade física, mas a prioridade é estudar. isso. Nossa, essa aí você resumiu melhor do que eu, porque é exatamente isso. E a última, olhe, suas aprovações não vão ser lineares. Sim, Então ficaram 8 lições de Mariana Ribeiro. São 8 lições. Oito, 8 lições de Mariana Ribeiro. São essas 8. Depois eu vou fazer um cartãozinho com as 8 lições, vou marcar você. beleza. Mariana, muitíssimo obrigado, viu? Pelo, Eu que pelo agradeço. bate-papo, pela entrevista. Quer deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem está fazendo concurso, quem está nessa luta, ou quem está querendo defensoria, o sonho é a defensoria. Então, assim, eu acho que serve para todos, mas em especial para quem está querendo defensoria. Eu estou olhando aqui no vídeo, eu ia comentar, foi por acaso, porque eu estou na escrivaninha aqui, mas esse quadro que está aparecendo aqui atrás, eu ganhei essa semana de uns apenados em Bangu 4 que eu fui visitar um presídio no curso de formação, e aí eles têm lá uma sala de artes, a gente achou os quadros lindíssimos, eles presentearam a gente, foram muito gentis, e presentearam vários alunos, vários defensores da minha turma no curso com obras que eles fizeram. E assim,
é outra coisa que toda hora eu chego aqui no quarto, eu abro, eu vejo esse quadro e me dá vontade de chorar. Eu falo, ai, gente, valeu muito a pena, sabe? Poder viver isso, saber que o meu sonho agora é verdade, que eu sou defensora. E eu sei que, assim, que para quem tá nessa luta ainda é muito difícil, é muito cansativo, é muito frustrante muitas vezes, mas vale muito a pena. Então, assim. Não desistam mesmo, sabe? Para quem quer muito, assim, porque também, assim, não acho que concurso seja o único caminho para a felicidade, longe disso. Mas se é o seu caminho, insista, porque vale a pena. É uma felicidade, assim, que não tem nem como a gente explicar, que vem de dentro mesmo, de se sentir muito realizado. É isso mesmo. E depois que você entra, assim, para mim na defensoria, eu passei por todos os concursos, cada um de uma forma. No Tribunal de Justiça eu passei como técnico, no Ministério Público como analista, e na defensoria como defensor, duas vezes. E na defensoria você consegue perceber um aspecto da sociedade que você não tem muito contato, né? Geralmente quem estuda para concurso. Uma vez perguntaram uma coisa para mim no Instagram, e o fato de eu responder com sinceridade, e a sinceridade de quem, tipo, já tá na defensoria, já enxerga essas coisas, entendeu? As pessoas Uhum, não compreendem muito bem. Então perguntaram bem assim: ah, só passa em concurso jurídico quem é rico? Aí eu disse: é, 90 e tantos por cento, sim. Rico em que sentido? Em que teve condições de uma boa educação na infância, que teve, geralmente tem pais que apoiam. Então, mais de 90% de quem passa em concurso, por mais que não esteja nas melhores das situações, em comparativo com o grupo social que a gente convive, vê e trabalha, é um grupo uhum, privilegiado. Então, essencialmente, sim. E isso é um dado, não é muito uma opinião, né? E as pessoas, uhum, na época que eu postei, as pessoas não entendiam exatamente, não sei o quê. Não, teve uma pessoa que era de não sei aonde e conseguiu. Babá." Amigo, você só está provando a exceção e o tamanho uhum. do esforço que é você sair de de um meio e ir para outro, né? Sim, não, Então, e eu acho que né, eu concordo totalmente com o que você falou, e eu acho que também, assim, quando a gente fala, tem pessoas que não são ricas, tem, mas, assim, principalmente trabalhando na defensoria, a gente lida com um público tão vulnerável que quando a gente fala que, assim, é uma camada muito distante é disso. exatamente isso. Né? Por mais que a pessoa diga, não tive muita condição, não sei o quê, mas quando você faz essa comparação com o público que a gente atende, mas você vê Uhum, que até o olhar assim é abissal o tamanho para a pessoa ocupar o seu sim, cargo. Você não consegue nem uhum, imaginar como alguém vai conseguir. Se alguém conseguir, é um mérito, é um esforço extraordinário e vai ser a minoria da minoria da minoria da minoria. E talvez por isso que as pessoas não entendam as cotas, por exemplo, né? uhum, Porque nem vivem essa realidade e acham que o mundo é mais simples ou não está em contato com essa realidade, né? sim, Mariana, e assim, isso é o que eu acho uma das coisas mais gratificantes da defensoria. É o serviço que a gente presta e também a visão de mundo que a gente adquire ao entrar e tá no cargo, né? E atuar no cargo. uhum. Então, desejo muito sucesso, viu? Para você na defensoria. E muito Obrigada. obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, imagina. Um abração. Outra.